tosse dela era seca ou tinha catarro? Seca. Seca. Ela... Afasta um pouquinho, senão eles vão passar. Afasta um pouquinho, senão eles vão passar. A minha avó morreu hoje por falta de oxigênio. Tinha 21 pacientes no CTI, distribuído de partes iguais. E a minha avó, com 84 anos, não resistiu. Ela precisava de 15 litros por minuto. Não tinha suficiente. Eu estava aqui desde 9 horas da manhã e vi o desespero de muita gente, inclusive o meu. É uma falta de... Não sei nem de explicar o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado aqui, porque é inadmissível faltar oxigênio, sem explicação. O falecimento da minha mãe foi por causa do oxigênio, né? E tava um silêncio aí dentro, e eu aqui fora, que à mercê da situação, e eu não vi realmente de fato o que ocorreu aí dentro. Então, como a minha irmã estava numa correria aí, e ela veio, que avisaram para ela que era para vir imediatamente, foi quando ela soube que a minha mãe tinha falecido às 4 horas da manhã, por causa do que? Do oxigênio que está faltando no hospital. Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico, no atendimento básico. E isso impactou muito a gravidade da doença. Por outro lado, a infraestrutura hospitalar de atendimento especializado, ela é bastante reduzida em Manaus em termos de percentual. Situación de caos en Manaus, donde las últimas horas han muerto decenas de pacientes asfixiados. Los relatos de los médicos son escalofriantes. Algunos incluso han tenido que reanimar a los pacientes en el suelo porque no quedan camas libres en los hospitales. Lo peor de todo es que la empresa que fornece oxígeno a los hospitales públicos había avisado al gobierno central la semana pasada de que no podría seguir abasteciendo debido a la alta demanda y que podría cundir el pánico. Aún así, nada se ha hecho y ahora la justicia federal ha determinado el traslado de al menos 235 pacientes graves a hospitales de otros estados. Hoy hemos visto los primeros llegando a Piauí, un estado de la región del noroeste. En este escenario caótico, el presidente del país, Jair Bolsonaro, ha dicho que su gobierno ha hecho todo lo que podía y ha confirmado que la fecha de inicio de la vacunación podría retrasarse. Desde ayer había un avión preparado para ir hasta la India y recoger 2 millones de dosis de vacuna de la empresa AstraZeneca. Sin embargo, por razones políticas, este viaje se ha retrasado y no hay una fecha definida para empezar la vacunación, lo que podría salvar un país que ya contabiliza 207.000 muertos. Hoy el alcalde de Manaus ha culpado a Bolsonaro de ser responsable directo de estas muertes y mientras tanto el ministro de Sanidad ha pedido al Instituto Butantan de São Paulo que entregue las 6 millones de dosis de vacuna que habían sido producidas por el gobernador de São Paulo para la población de su estado. Puis nous irons à Manaus, au Brésil, où des citoyens se mobilisent contre une deuxième vague de Covid-19 très meurtrière. La ville brésilienne de Manaus avait déjà été particulièrement endeuillée par la première vague de Covid-19.
La deuxième est pire encore, avec un mois de janvier particulièrement meurtrier. Depuis le début de l'année, les appels de détresse de citoyens se multiplient face au manque d'oxygène dans les unités de soins intensifs. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Face à la pénurie, plusieurs collectifs de citoyens ont lancé au mois de janvier la campagne SOS Amazonas pour venir en aide au personnel soignant avec des dons de matériel et une organisation bien rodée. Gustavo Melo en est l'un des organisateurs. A ideia da campanha era ajudar com água, alimentação e de repente perfil no Instagram postou a nossa foto e aí viralizou. A gente conseguiu trabalhar na principal demanda do estado, que era o quê? A gente estava vendo muitas pessoas morrendo por causa de oxigênio. Foi algo assim que a gente nunca tinha visto. Começamos com o dinheiro da doação, comprar vários cilindros de oxigênio, né? E trazer de fora de outros estados. Manaus não tem ligação por estrada. Ou vem de avião ou vem pelo rio. Então é muito difícil a logística para cá. Então nós mesmos que estamos fazendo essa negociação com as empresas aéreas, a gente que está fazendo o recebimento no aeroporto, nós que estamos fazendo também essa distribuição em hospitais, os voluntários, junto com a ajuda da Polícia Civil. Muitas informações a gente tem postado no nosso próprio Instagram, a gente tem compartilhado também informações como live, o que a gente está fazendo, até para ser bastante transparente para todo mundo que quer acompanhar a nossa ação. Merci à tous nos observateurs qui nous informent sur ce qu'il se passe près de chez eux. Si vous aussi vous voulez nous parler d'une situation qui vous révolte ou peut-être d'une belle histoire, tous nos contacts sont à l'écran. On attend avec impatience vos photos et vidéos pour couvrir ensemble l'actualité internationale en images amateurs. À bientôt. Olá, hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Eu sou Leila Andruvait e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Manaus sofre de colapso na saúde e pacientes morrem por falta de oxigênio. Reino Unido proíbe voos do Brasil devido à nova variante do coronavírus. Pazuello diz que vacinação no Brasil deve começar na próxima semana. O sistema de saúde do Amazonas enfrenta um colapso com a explosão dramática de casos e internações por Covid-19. Hospitais estão sobrecarregados, sem leitos e sem oxigênio para os pacientes. Devido à calamidade, ao menos 235 pacientes serão transferidos para outros 5 estados. Autoridades, no entanto, temem que o transporte desses doentes possa disseminar a nova cepa do coronavírus registrada no Amazonas e ainda pouco conhecida. Profissionais da saúde e familiares de internados relatam que em Manaus pessoas estão morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. Pacientes que sobreviveram podem ficar com sequelas cerebrais. Segundo o governo estadual, a demanda por oxigênio é quase 3 vezes superior ao que os fornecedores são capazes de entregar. O governo da Venezuela informou que vai disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do Amazonas. O governador, Wilson Lima, decretou toque de recolher em todo o estado por 10 dias, entre as 7 horas da noite e as 6 horas da manhã. O governo também emitiu decreto suspendendo a realização do Enem. Na quarta-feira, Manaus registrou o recorde de enterros diários pelo 4º dia. 2 câmaras frigoríficas foram instaladas em um cemitério para manter os corpos conservados. O Reino Unido proibiu, a partir desta sexta-feira, a entrada de viajantes do Brasil e de outros países da América do Sul devido à nova variante do coronavírus originária do Amazonas. As viagens de Portugal ao Reino Unido também serão suspensas devido às fortes ligações do país com o Brasil. A medida não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses ou que tenham permissão de residência no Reino Unido. No entanto, passageiros que retornarem desses países deverão fazer quarentena de 10 dias após a chegada.
Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou a identificação e a circulação de uma nova cepa originária do Amazonas. Ela pode ter evoluído de uma linhagem viral que circula na região desde abril de 2020. Na quarta-feira, o Amazonas confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no estado, causada pela nova variante. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil vai começar no dia 20 de janeiro. A afirmação foi feita em reunião virtual com mais de 130 líderes municipais. No entanto, o plano ainda depende da aprovação do uso emergencial das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prometeu uma decisão para este domingo. Vários líderes presentes na reunião confirmaram as declarações de Pazuello, mas o Ministério da Saúde ainda não fez um anúncio oficial. Segundo os participantes do encontro, a pasta prevê que 8 milhões de doses estejam disponíveis ainda em janeiro. 2 milhões seriam da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Outros 6 milhões de doses seriam da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. As doses serão distribuídas a todos os estados proporcionalmente de acordo com a população. O fim do pagamento do auxílio emergencial deve deixar ao menos 20 milhões de pessoas em pobreza extrema no Brasil. Com o fim do benefício, o aumento do número de casos de coronavírus e a economia ainda não recuperada, entre 10% a 15% da população devem viver com renda per capita de menos de R$ 155 por mês. Isso representa de 21 milhões a 31 milhões de pessoas. Os números foram calculados pelo economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A evolução é mais dramática se comparada à taxa de pobreza extrema de agosto de 2020, a menor da história do país, quando apenas 2,3% da população vivia nessa situação. O Brasil deve voltar a ter uma taxa de pobreza extrema comparável à do período de 2006 a 2010. O auxílio emergencial foi pago a 68 milhões de pessoas, cerca de 1/3 dos brasileiros. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira um pacote de estímulo econômico de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19. O pacote precisa ser aprovado pelo Congresso e inclui bilhões em recursos adicionais para vacinação, testes de Covid-19 e a reabertura de escolas. Entre outros pontos, o projeto inclui pagamentos diretos de $1.400 a pessoas físicas e um suplemento de seguro-desemprego de $400 por semana até setembro. No ano passado, o Congresso aprovou 2 pacotes de auxílio econômico que, somados, superam 3 trilhões de dólares. Mais informações você ouve mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Patriota que rebola, chupando as bolas do Trump. Dólar, pátria pela prata, venda preço de banana. Seu discurso barato vem das lojas americanas. Qual é o slogan? Em Capitão América, bandido bom faz propaganda da indústria bélica. Traz a praga pra cá, um cidadão e paga pra ver. Vilões de HK matando heróis de HQ. Lembra que a polícia que mais mata também é a que mais morre. Mais com mais é mais.